assim, tem o cabelo mais raro do mundo, porque menos de 1% da população nasce desse jeito. Mas se o seu cabelo é loiro, ele nasceu pra se adaptar a clima sem sol. Os fios claros conseguem absorver mais raios UV e faz o seu corpo produzir mais vitamina D, que é o contrário do preto e liso. Você basicamente tem uma armadura contra o sol. Por ser o fio mais rico em melanina, você tem uma barreira natural contra raios UV e a poluição. Os carecas e calvos têm muitos poderes. Além de economizar em shampoo, você tem o cabelo mais fresco de todos e consegue cegar os seus inimigos com o brilho da careca. Já os cabelos crespos e cacheados são os mais fortes de todos. Eles criam um escudo pro seu couro cabeludo e também são um ar-condicionado natural, porque o espaço entre os cachos permite o ar circular, refrescando o seu corpo. Você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Esses são o Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Max Willa. Esse é o Max Wilton, o irmão da Max Willa. Esse é o Maxwell, irmão da Max Willa e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Max Willa e Max Wilton. Esse é o Max Welton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Max Willa e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Max Wilma, Maxwell, Max Willa, Max Wilton e Maxwell. Esses são o Joselene e Milton, e juntos eles tiveram 11 filhos. Essa é a Max Willa. Esse é o Max Wilton, o irmão da Max Willa. Esse é o Maxwell, irmão da Max Willa e do Max Wilton. Essa é a Maxwell, irmã do Maxwell, Max Willa e Max Wilton. Esse é o Max Welton e Max Wilma. Eles também são irmãos do Maxwell, Max Wilton, Max Willa e Maxwell. Essas são a Maxwene e Maxilândia, que são irmãos da Maxwelma, Maxon, Maxwender, irmãos da Maxilândia, Maxwenia, Maxwelton, Max Wilma, Maxwell, Max Willa, Max Wilton e Maxwell. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos
laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos. Mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Porque os elevadores da França são tão pequenos, eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Coisas que seu corpo não consegue fazer. Fazer cócegas em si mesmo. Não dá. Manter os olhos abertos enquanto espirra. Quase. Fazer enquanto tampa o nariz. Por quê? Para algumas pessoas é impossível levantar uma sobrancelha só. Esse eu consigo. E não dá pra fazer biquinho, mostrar o dente da frente e contrair o nariz ao mesmo tempo. Gente, olha um rato. Coisas que seu corpo não consegue fazer. Fazer cócegas em si mesmo. Não dá. Manter os olhos abertos enquanto espirra. Quase. Fazer enquanto tampa o nariz. Por quê? Para algumas pessoas é impossível levantar uma sobrancelha só. Esse eu consigo. E não dá pra fazer biquinho, mostrar o dente da frente e contrair o nariz ao mesmo tempo. Gente, olha um rato. De cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa e parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. E eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas.
youtubers que vazaram seus endereços sem querer. O MrBeast resolveu comprar um mercado, mas sem querer deixou o endereço aparecer em um vídeo. Em minutos, várias pessoas foram esperar ele do lado de fora. MrBeast is not coming today due to security issues. No, Jesus, no, tell bring his ass back. O streamer Bistecone tava em live quando o endereço dele vazou. Só que as pessoas começaram a fazer um monte de coisa errada com o endereço dele e baixou polícia na casa dele. Alguém aí, né, tá me zoando, começou a falar lá que ia matar o motoboy. Eu não vou fazer live até eu me mudar. Por fim, o Speed tava em live quando um hacker entrou e vazou não só o seu endereço, mas a escola em que ele estudava. You live at 14 Cambridge Street, Sydney 45365. You go to Oakland, other man's free at Claremont Avenue. Esse dia me traumatizou. Sempre que alguém faz uma série postando vídeos todo dia, alguém comenta: o dia 501 foi lendário. E o motivo é bizarro, porque um vídeo pode ser sobre andar em água, tacar o celular do alto ou até ficar sem cagar. Os comentários sempre vão ser os mesmos. Tudo isso por causa desse cara, que em 2022 começou a postar vídeos todo dia jogando bola, até o Barcelona contratar ele. E o que aconteceu no dia 501 foi tão lendário que até hoje lembram dele. Ele fez isso aqui com a bola. E o Barcelona realmente comentou: esse dia me traumatizou. Sempre que alguém faz uma série postando vídeos todo dia, alguém comenta: o dia 501 foi lendário. E o motivo é bizarro, porque um vídeo pode ser sobre andar em água, tacar o celular do alto ou até ficar sem cagar. Os comentários sempre vão ser os mesmos. Tudo isso por causa desse cara, que em 2022 começou a postar vídeos todo dia jogando bola, até o Barcelona contratar ele. E o que aconteceu no dia 501 foi tão lendário que até hoje lembram dele. Ele fez isso aqui com a bola. E o Barcelona realmente comentou: coisas que você pode fazer depois de morrer. Virar tinta de tatuagem. Dá pra misturar as suas cinzas numa tinta pros seus parentes tatuarem no corpo. Mas por $1000 você pode virar fogos de artifício. E os seus pedacinhos vão se espalhar por aí quando ele explodir. Mas se você quiser gastar mais, vire um diamante pela bagatela de R$15 mil. Ou coloque as suas cinzas num vinil que toque a sua música favorita. Esse eu confesso que eu gostei. E se nada disso estiver bom, você pode ser enterrado nas raízes de uma planta e virar uma árvore. Além das coisas que você pode fazer depois de morrer. Virar tinta de tatuagem. Dá pra misturar as suas cinzas numa tinta pros seus parentes tatuarem no corpo. Mas por $1000 você pode virar fogos de artifício. E os seus pedacinhos vão se espalhar por aí quando ele explodir. Mas se você quiser gastar mais, vire um diamante pela bagatela de R$15 mil. Ou coloque as suas cinzas num vinil que toque a sua música favorita. Esse eu confesso que eu gostei. E se nada disso estiver bom, você pode ser enterrado nas raízes de uma planta e virar uma árvore. Além das Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria: aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original. Em 1969, um pombo pousou na cabeça desse cara e nunca mais saiu. Ele até tentou tirar o bicho, mas ele voava em círculos e voltava. Aí ele fez o que qualquer pessoa normal faria: aceitou. Ele fazia compras, saía com os amigos e vivia normalmente com o bicho na cabeça. O pombo só saía quando ele ia pro trabalho, mas assim que ele chegava, voltava pra cabeça dele. Só que ele ficou famoso por isso e apareceu no jornal. E foi aí que um casal reconheceu o pombo de estimação dele, chamado Charlie, que gostava de ficar na cabeça das pessoas e tinha fugido de casa. Aí eles se reencontraram e o Charlie voltou pra cabeça original.